Olá! Bem-vindos ao Além da Tela, um programa destinado ao futuro dos profissionais de audiovisual que estão se formando agora. Quais são as opções de trabalho? Você pode acompanhar nosso programa pelo link que está na tela. No primeiro bloco, nós vamos conversar sobre cinema e para falar de suas experiências, nós chamamos a roteirista Ana Carolina Francisco, a continuista Maria Bopp, ambas formadas pelo Senac, e o diretor Michael Ruman. Obrigada pela presença de todos. Mas antes, vamos assistir uma matéria sobre cinema. Cinema. Quem não gosta de assistir a um filme? Os espectadores que ficam para ver os créditos finais sabem a quantidade de nomes de profissionais envolvidos em um filme. É da formação desses profissionais que trataremos hoje. Trabalhar e estudar cinema vai muito além de assistir um filme. Quem deseja seguir essa área tem que estar preparado para enfrentar desafios para ter seu filme produzido. A área de atuação em cinema é muito ampla, podendo ser dividida em direção, produção, roteiro, fotografia, som e edição. Dentro dessas funções, existem diversas especializações. Quem estuda audiovisual precisa aprender a trabalhar em equipe, afinal, você não vai produzir um filme todo sozinho. Também é recomendado entender o mínimo das outras áreas, além da qual escolher trabalhar, porque é importante que as funções se complementem. Esses e outros temas relacionados ao universo cinematográfico serão tratados agora, no Além da Tela. Estamos com a Ana Carolina Francisco, que está trabalhando como roteirista. Ela é formada no curso de audiovisual pelo Senac em 2010. Ana, como é que você decidiu que você ia fazer audiovisual? Na verdade, eu sempre gostei de cinema, sempre vi muita TV, vi muitos filmes quando era criança, assistia filme legendado sem saber ler. E aí, acho que desde o momento que eu entendi que podia se fazer cinema, podia se cursar esse curso, eu decidi que ia ser isso, assim. Na época, não existia o curso do Senac, quando eu estava no colegial, né, e as opções eram poucas, né? Tinha a USP, que é muito concorrido e difícil de entrar e tal, e tinha a FAAP, que é proibitivo pelo valor, né? Então, foi só assim, quando eu estava no terceiro ano, que surgiram outras opções, tipo o Senac, a Embi Morumbi e tal. E aí foi por aí. Também estamos com a Maria Bopp, que está trabalhando como continuista. Ela também é formada em audiovisual pelo Senac. Maria, como é que você se interessou pelo cinema? A minha história não é nem um pouco glamourosa, na verdade. Eu estava numa aula de vocação profissional na escola, no colegial, e a única coisa que eu sabia é que eu queria trabalhar na área de humanas e, se possível, com artes. E daí eu lembro que entrei na lista de cursos que a FUVEST dava, e aí eu fui pela ordem alfabética, estava lá no A, audiovisual, cliquei. E aí, vendo as aulas que eram dadas no curso, eu falei, caralho, da hora, tipo, gostei, direção de atores, roteiro, fotografia, arte, filosofia, sociologia. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí a empatia veio naturalmente. Vocês pensaram que iam seguir essa área que vocês estão atuando desde o começo da formação? Eu não. Eu acho que a gente entra na faculdade muito pensando na parte de direção, porque é a parte que a gente mais fica sabendo, né, vendo os filmes e tal. E aí eu acho que ao longo do curso, conforme a gente foi, né, fazendo os exercícios e tudo mais, é que você vai vendo onde você se encaixa mais e tudo mais. Então não foi algo de primeira, assim. No meu caso, eu sempre me interessei mais por direção mesmo, tanto no terceiro semestre quanto no DOC, no TCC, eu escrevi e dirigi os meus projetos. E continuidade é, de certa forma, considerado da função da direção, né? Continuidade aqui no curso era não era muito contemplada, eu não tinha muita noção que era o continuista, eu acho que ninguém tinha muito essa noção dos alunos, tanto das aulas, assim, era uma função um pouco nebulosa, eu acho, e eu acabei seguindo essa área. Eu pretendo ser diretora um dia na vida, num futuro distante, e eu acho que ser continuista é, de certa forma, um caminho, uma vez que eu estou sempre do lado do diretor no set, é uma forma de eu, enfim, aprender mais, enfim. Estamos aqui com o Michael Ruman, diretor de cinema e professor da Escola de Atores Wolf Maia. Michael, você já foi professor de audiovisual aqui no Senac. É importante o aluno adquirir experiências profissionais mesmo ao longo do curso com estágios e freelancers? Ou o curso já oferece a base necessária para começar a trabalhar no cinema? Há controvérsias. Eu sou daqueles que acha que, se possível, o aluno tem que cursar o curso
e pensar em estágio, se for o caso, óbvio, fora daqui, no último ano, se conseguir conciliar o tempo com os trabalhos finais e tal. Por quê? Porque a gente tenta trazer também do mercado uma visão, né? Uma base para preparar o cara para enfrentar esse mercado. Se o cara vai direto para o mercado sem preparo, digamos, sem conhecimento, ele pode levar muita porrada. O fato é esse. Eu mesmo já peguei gente de para fazer estágio que não tinha conhecimento de nada. E também já vi gente pegar essas pessoas e transformar em escravos de luxo, porque eles achavam que estavam aprendendo muito. Alguns realmente aprenderam, outros não. Então eu acho que, a não ser aquele cara que precisa realmente trabalhar para pagar o curso, no caso, ou para sobreviver, seja lá o que for, aí é um caso à parte. Mas eu acho que assim, você tinha que deixar para o último ano. Não acho extremamente necessário. E vocês, como é que conseguiram seus primeiros trabalhos na área? Então, na área de roteiro, eu consegui por causa do meu TCC, né? Que foi um roteiro de longa-metragem. E aí, meu orientador era o Kleber Eduardo, que acho que é professor de vocês ainda. E ele chamou o Wilton Lacerda, que é roteirista, né, do Amarelo Manga, Bastil das Bestas, Febre do Rato, e agora ele dirigiu Tatuagem. E ele chamou ele para fazer parte da minha banca final. E aí ele leu meu trabalho, gostou muito, tal, e me chamou para trabalhar com ele. Ai, e que aí, legal. Não sabia disso. Que legal. assim, eu ainda trabalhei 2 anos como assistente de direção na publicidade e fazendo roteiro à noite e nos finais de semana com ele, até que eu consegui alguns trabalhos e agora sou completamente freela. No meu caso foi porque eu adorava, porque eu sempre gostei de estar no set de filmagem, eu sabia que ali era o meu lugar, assim. E aí eu ficava entrando em curtas de semestres acima do meu, às vezes em funções que nem era muito minha praia, mas só para estar no set, pegar o ritmo e conhecer gente, ver como as coisas funcionavam. E daí eu fiz um curta como continuista, não sabia muito bem o que era, eu só anotava o que os atores faziam numa folha de papel, achando que era isso. Mas aí, anos mais tarde, uma aluna... Uma profissional do mercado, uma continuista, precisava de uma assistente e pediu uma indicação para essa ex-aluna, que estava nesse curta comigo. E ela falou, Maria, você fez continuidade naquele curta, não sei se você se interessa, mas ela está precisando de um assistente. Falei, bora, vamos. E aí, desde então, segui na continuidade, como assistente, depois como continuista. Foi assim que... Na opinião de vocês, o que é mais valorizado no currículo de um profissional de cinema? Eu acho que agora é experiência e quem você conhece, assim. Mas eu acho que é muito importante também aproveitar esse tempo de faculdade para realmente fazer uma imersão na coisa teórica e nas referências, porque eu acho que a gente tende a deixar isso um pouco de lado. O Senac é um curso muito técnico, né, até pelo histórico da instituição, mas eu acho que eu sinto isso até hoje no trabalho, na prática, né, que a gente tem que ter um repertório e referências e tudo mais. Então, eu acho que são essas duas coisas, assim. Fazer bastante contato, né, como aconteceu com a Maria, e também ler muito e ver muito filme. Eu concordo 100%. Eu acho que, com o que o Michael falou também, eu acho que o curso aqui é para ser cursado. Eu me arrependo um pouco, assim, acho que tiveram aulas que eu não aproveitei tão bem, porque eu ficava nessa pilha de fazer outras coisas, e eu acho, enfim, você sente falta, porque uma vez que você entra no mercado, você não tem tanto tempo para assistir filme, você não tem tempo para entrar justamente nessa imersão teórica que é muito necessária. Eu acho que, agora, estando no mercado, eu posso dizer que o que uma pessoa precisa é quando está no set, porque o set de filmagem é um lugar muito cruel para se aprender, a pegar o ritmo. Assim, as pessoas não têm muita paciência para ensinar. Cada um está fazendo o seu, sabe? É mais sentar, ficar na sua e aprender aquele ritmo. Ele vem naturalmente, sabe? Mas a faculdade, eu acho que é o lugar para você ficar mais na sua. Deixa eu só completar. Quando eu disse essa coisa da faculdade, é exatamente por essa experiência. Eu não acho que o curso, quer dizer, não sei agora como é que está indo, mas a ideia do curso é você dividir a teoria e a prática. Ele acaba sendo prático até um pouco de ansiedade, eu vou dizer que é por parte dos alunos, que eles querem realmente fazer. Eles querem botar a mão na massa, etc, etc. E nessa ânsia acabam deixando um pouco de lado essa parte que é a base, né? Que é a teoria. Essa história de ver filme, é bom que pelo menos saia daqui sabendo que deveria ter visto
muito filme considerado até chato. Eu até brincava nas aulas, né? Falava assim, vou passar o filme chato em slow para vocês, se vocês não sei o que, não sei o que lá. Mas, brincadeiras à parte, era uma coisa assim, se você não consegue ver e entender, vai ser muito difícil você fazer. E, repito, na medida do possível, se você puder participar dos trabalhos dos seus colegas, seja do seu semestre, ou que nem a Maria fez em outro semestre, você começa... É quase que um estágio, só que é um estágio com gente que ainda está no teu nível, assim, em termos de querer aprender, etc, etc. Quando você vai para o mercado, ele é muito cruel. Ele é muito cruel. Ele se aproveita de você porque o pessoal sabe que muita gente vai se formar e que eles vão escolher assim que as pessoas veem mesmo, né? Então tem que tomar um cuidado, pisar em ovos. Nós temos alguns materiais que vocês fizeram durante o curso. Ai, socorro. Vocês vão passar? Vamos. Oba. Vai entrar em 7. Ai, socorro, gente. Socorro. Maria, Meu você Deus. se lembra desses trabalhos que Lembro, você fez no o curso? spam assassino, socorro, lembro. Ai, gente, fala sério. Ai, rodízio, gente. Olha que maravilha. Gente, que fase. Meu Deus. Isso eu não lembro. Ah, lembrei, na minha casa isso. Socorro. Ó, o plano. Como é que foi essa experiência? Ah, o rodízio? Cara, foi sensacional, assim, eu adorei fazer exercício do Senac. A gente estava discutindo um pouco antes do programa começar, vocês estavam falando que a gente se levava muito a sério, né? Realmente, a gente se levava muito a sério. Eu levava muito a sério esses exercícios, muito. Eu lembro que no terceiro semestre briguei com metade da minha equipe, foi horroroso, fiquei com fama de brava. Mas é porque, como eu não trabalhava oficialmente na época, o Senac era tudo que eu tinha, assim, os meus curtas eram o que eu tinha pra fazer. Então, eu dedicava todo o meu tempo naquilo ali, sabe? Tinha uma galera que tava ali meio, sabe, fazendo por fazer. É um exercício, de fato, é só um exercício. Mas eu levava muito a sério. Então, tipo, foi sensacional. Ver isso, gente, socorro, olha isso. E você, Ana, você se lembra dos seus? Lembro até demais, assim. Vamos dar uma olhada. Pra lá, né? Ai, gente, socorro. Ai, gente, Nossa Senhora. Ai, gostei disso. Como é que foi essa experiência pra você? Então, talvez um dia eu olhe com nostalgia, eu ainda olho com vergonha. Ainda talvez eu chegue lá daqui a alguns anos, décadas talvez. Mas, assim, foi importante porque a turma, principalmente no rodízio, né, a gente não se conhecia direito, foi o segundo semestre. Foi bom já também para pegar esse ritmo. O Senac, na época, tinha uma exigência muito grande, era quase de um curso integral, assim. Foi bacana, assim, não me arrependo, porém, tenho alguma vergonha de olhar, mas tudo bem. Como é que foi o trabalho em equipe para vocês? A nossa turma foi meio complicada, assim, acho que era muito ego, né? E também fazia parte, assim, brigar e discutir. Acho que era isso, a gente se levava muito a sério. Mas, ao mesmo tempo, hoje, olhando para trás, eu acho que era meio isso, assim, né? A faculdade é realmente um momento de experimentar. Os professores falavam isso e a gente achava, sei lá, não entendia muito na época. Mas acho que é o momento de fazer as coisas, de errar, né? E de fazer de novo, e de olhar e falar, putz, que merda, de ter vergonha. Que eu acho que é legal, depois a gente sai, vai pro mercado, daí a gente tem que responder a certas coisas e às vezes não fica tão livre para criar, né? Agora para você, Michael, que acompanhou tantos alunos já, como é que um recém-formado pode se sustentar trabalhando em cinema? Então, uma parte é sorte, né? Ele conhecer pessoas que... Por exemplo, eu conheci bastante gente aqui, cheguei a dar estágio para alguns, cheguei a chamar,
E essas pessoas é legal saber, porque eles trabalharam como estagiários, alguns até carregando cadeira, etc, etc. Eu perguntava, e aí, você gosta de ser escravo? Ele, nossa, estou adorando. Mas essas pessoas, elas estão no mercado agora, que eu sei. Tem muita gente por aí trabalhando e está levando sua vida, está se sustentando, está ganhando muito, pouco, não sei e tal. Mas é legal, porque faz parte. Esse negócio de ser professor é muito legal, porque você não pode enxergar o teu aluno como o teu concorrente, você pode enxergar ele como o teu futuro colega. E que você tem que ser eu vou ser obrigado a falar um palavrão. Para que câmera eu falo? Para aquela. Você tem que ser um filho da puta com ele dentro da faculdade, ser um cachorro com ele às vezes, botar ele no seu devido lugar, para que ele se toque, que parece bobagem isso, mas é para o seu bem. Porque você vai enfrentar isso lá fora. Ah, total. Né? Então você leva porrada, você fica com raiva, você xinga, você faz mandinga, etc, etc. Mas depois você vai sacando, vai sacando. Por isso, repito, esses exercícios que... Vocês acham que só vocês passaram por isso? Eu fiz, Cafia. Eu fiz exercício, eu acabei de fazer e falei, tá uma merda. E o trabalho do terceiro semestre, o equivalente ao curta, né, de vocês, eu acabei de montar, olhei e falei, tá uma merda. Mas eu caí, que no meu caso os professores gostaram. Eu falava, não, mas não é para mostrar para ninguém. E eles mostravam. Né? Mas enfim, só rapidinho. Então é assim, prepara, faz muita burrada, erra muito, que você vai aprender a se posicionar. E aí você vai achar até o que você mais pode se encaixar, digamos, no primeiro momento. Muito obrigada pela sua presença, Ana. Vamos voltar com os dois para o próximo bloco. Espero vocês. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along. Nancy Barbosa finalmente revela o segredo de sua metodologia. Regis Hazia descobre que Nina é seu filho. Profano. Barney Stinson encontra VHS de Eliane Fonseca no clipe Louras Geladas. Leandro Borges rompe com o luto. Você não pode perder essa. Não perca isso e muito mais hoje à noite, no último episódio da 5ª temporada da série Entre Professores, dos mesmos produtores de Audiovisueiros para Audiovisuados.
Estamos de volta com Além da Tela, o programa destinado ao futuro dos estudantes de audiovisual. Você pode acompanhar nosso programa pelo link que vai aparecer na tela daqui a pouquinho. E no segundo bloco, nós vamos falar sobre televisão. Além do Michael Human e da Maria Bopp, convidamos para a conversa o editor de vídeo do canal Fox Sport, Pedro Gaspar. Tudo bem? Tudo bom. Obrigada pela presença. Antes, vamos ver um VT sobre televisão. Televisão, a caixa mágica. Uma das grandes revoluções da comunicação e uma das principais mídias do audiovisual. É por ela que recebemos informações e entretenimento sem sair de casa. Dentro da TV, existe um mundo de opções, como programas de auditório, programas de variedades, telejornais, novelas, séries de ficção, entre outros. Os programas de TV transmitidos ao vivo, assim como nós, requer a participação de uma grande equipe, dividida por núcleos de criação em que todos se interligam. É necessário muita organização, principalmente por parte dos produtores. Esses núcleos de criação estão divididos em produção, roteiro, direção, arte, fotografia, som, edição e grafismo. As séries de TV seguem o modelo mais próximo das produções cinematográficas, mas de uma forma mais dinâmica de articular roteiros e gravações entre temporadas. Esse é o tema que trataremos agora no Além da Tela. Michael, você trabalhou no cinema, por exemplo, um filme que foi lançado agora há pouco, O Jardim Europa, e você também trabalhou na televisão com o TV Cruz, entre outros. Qual que é a principal diferença nessas duas áreas de atuação? Vou falar 3 diferenças. Tá. 3 áreas de atuação. Cinema tem um processo mais demorado de produção, tem um processo dentro do set mais demorado de filmagem e tem um processo de pós-produção mais demorado que a televisão tradicional. Por exemplo, o Jardim Europa, eu sou montador e tive e precisei de muito tempo para montar o filme, por várias características dele. O TV Cruz foi um impacto, porque eu nunca tinha feito televisão. Na verdade, não é TV Cruz, é Disney Cruz. Mas, enfim, que era uma coisa assim, no set, reunião de roteiro, objetivo, objetivo, objetivo. Reunião de produção, objetivo, objetivo, objetivo. Set de gravação, metade do tempo que você tinha em cinema. 6 horas, rapidez, rapidez, rapidez. Você tem que decidir, você tem que ser rápido, você tem que ser assim, pá, valeu, próximo, tal. E a terceira que eu vou te colocar é seriado para a televisão, que é o mesmo tempo digamos, do cinema que você tem de 7, que é 12 horas, mas que também você tem uma complicação a mais, porque você tem uma temporada para cuidar. Então você não cuida que nem o cinema de uma história, você cuida de 13, 20, enfim, X histórias, e que você no mesmo dia às vezes está filmando 3, 4, 5 episódios diferentes no mesmo set, com o mesmo ator. Continuista tem que tomar muito cuidado, porque a continuidade não é só se o bolso estava assim ou assado, mas é a continuidade dramática, que é a coisa mais importante que existe. Eu vou deixar você falar disso. Tá? Exatamente a minha pergunta. Você trabalhou no cinema e também você tem experiência. Agora você está trabalhando como continuista numa série chamada Feliz para Sempre, que é produzida pela O2 e pela Rede Globo. Isso. Você sentiu essa diferença? Muito. No cinema realmente tem mais tempo para fazer as coisas, né? São 12 horas de set, mas quando a gente faz um filme, a gente filma, sei lá, 3 cenas por dia. E na televisão, às vezes, são 8 cenas. Então, é realmente muito mais rápido, como o Michael falou. E do ponto de vista da continuidade, é muito, assim, o continuista tem que estar muito preparado justamente por isso. Porque no mesmo dia a gente filma as cenas do episódio 1, depois a gente vai para o episódio 13, depois a gente volta para o episódio 6. E nessas cenas, os personagens estão em situações completamente diferentes, os cenários estão completamente diferentes. Enfim, o continuista tem que ter esse controle da dramaticidade e também, enfim, questões como figurino, cenário, essas coisas. Então, realmente, tem que estar mais alerta, né? Estamos com o Pedro Gaspar também. Ele se formou no curso de audiovisual pelo Senac em 2009, trabalhou em produtoras, como roteirista na Rede Globo e, atualmente, como editor de texto e vídeo na Fox Sport. Isso. Como foi essa trajetória de trabalhar na televisão? Então, eu, seguindo o conselho que o Michael deu aí no primeiro bloco, eu durante a faculdade quase não trabalhei. Fiz uma outra coisinha pingada, então eu saí meio solto, logo depois que acabou a faculdade, meio, bom, solto não, desempregado é a palavra, né? Perdido. Pulando daqui para lá, fiz alguns bicos, alguns estágios, algumas coisinhas, alguns freelas. E
apareceu essa oportunidade de trabalhar lá na Globo, no Rio, num departamento pequenininho da Globo Internacional que chamava Globodoc, que não existe mais. Que era televisão, mas era televisão também de um jeito muito particular, que eu escrevia roteiros para fazer documentários para vender para fora, então a gente nem chegava a ver o resultado pronto, direito, era um envolvimento meio distante com televisão. Daí eu saí de lá e fui para a Fox, que também é outra coisa virar de ponta cabeça, porque é televisão, mas é telejornalismo, que eu não tinha experiência nenhuma com jornalismo, não conhecia muito a linguagem e caí meio de cabeça e, enfim, estou há mais de um ano, mas... A gente tem alguns materiais que vocês fizeram Jesus. de exercícios durante o curso. Vamos dar uma olhada? Vamos. Tem que olhar pra lá. Esse foi... deixa eu ver. Esse produto final foi um programa... Era um programa sobre bastidores. A gente fez sobre os bastidores de um musical que estava sendo apresentado na época. Eu editei, eu fiz assistência de direção e editei. A Bruna, que minha mulher, que fez o curso com a gente aqui, dirigiu. E, isso aí ficou legal. Isso eu não vou falar que eu tenho vergonha, não. Ficou bem feitinho. Assim. Ficou bem redondinho. Justo. Justo. Não é porque eu editei, não, mas tá excelente. Muito bem editado. Tá muito dinâmico, inclusive. Mas, esse foi um projeto bem legal de televisão que a gente fez. Ana, você se lembra dos seus projetos? Maria, Desculpa. Desculpa, Maria. Você se lembra dos seus projetos? Lembro. Dos meus projetos aqui no Senac? De televisão. Lembro. A gente fez um programa chamado Valendo Nota, não é? Você está falando disso? Do programa? Isso. Eu fui assistente de direção. Sofri muito. Parabéns aos assistentes de direção que estão... A gente vai dar uma olhadinha. Ai, socorro. A gente vai ver. Vai. Ai, ok. Aí, Daniel. Ele era... Desculpa, gritei. A gente pode... Valendo Nota, isso aí. Esse é o Daniel, ele fazia o curso com a gente, mas ele dá umas pontinhas de ator. E era um game show. A gente pegava alunos de cursos aqui do Senac e eles disputavam entre si num game show. Tinham que fazer várias provas, pagar mico, aquelas coisas bem ruins. Como é que foi a experiência de trabalhar com um grande número de pessoas, assim? Sempre é difícil, né? Mas foi bem legal, trabalhar em equipe é fundamental. Eu acho que é super importante você fazer esses curtas valerem a pena aqui no Senac, porque, como a gente falou, quando você entra no mercado de trabalho, é aquele ritmo. É muito ego, e eu sou geralmente uma das mais novas do set. Eu tenho 23 anos, geralmente a média de 30, 40 anos, assim, e são muitas autoridades no set. Tem o diretor, mas também tem o diretor de arte, o diretor de fotografia, e aí você tem que se impor, sabe? Então, é muito importante você treinar isso aqui na faculdade, para quando chegar no mercado você já está mais preparado. Michael, você foi diretor e montador do seriado 9mm que foi exibido na Fox. Como surgiu o projeto? Surgiu de 2 livros e um roteiro que o Antônio de Freitas, que é professor de vocês, ou foi, escreveu. Essa é a faceta que vocês não conheciam de Antônio de Freitas, o roteirista. O roteiro era ótimo. E ele meio que adaptou esses 2 livros, que tinha como tema crime, PCC, etc., e fez, junto com o produtor da série, uma proposta para as emissoras para se transformar em um seriado. Na verdade, a ideia inicial nossa era uma minissérie de 4 episódios. Esses 4 eu montei, os outros eu dirigi e supervisionei a montagem, tá? Mas, enfim, aí aquela coisa de perambular por emissoras acaba porque tem o artigo 3º, que é onde o remessa de lucro, onde eles podem produzir uma série para eles mesmos passarem. E a Fox topou, aí mudou um monte de coisa. A minha parte na criação foi ajudar a criar personagem, depois eu saí, porque eu sabia que eu ia dirigir, então eu criei uma certa distância. Teve muita pesquisa e depois disso a gente entrou de cabeça, assim, uma minissérie com 4 episódios. Quando estava pronto o primeiro episódio, a Fox, os gringos lá falaram assim, ok, a gente vai liberar mais 9. Antes de ir para o ar, que a gente falou, opa, eles estão gostando, né? E o negócio deu super certo, tanto que a gente fez a 2ª temporada e porque a gente quis, a gente encerrou, digamos, essa saga, matando um monte de personagens. Adorei. A série é super legal, porque você mata personagens, mata e tal.
Eu respondi sua pergunta. Respondeu. Maria e Michael, como é que é gravar uma série de TV e como é que é a diferença mais forte, assim, do cinema? Acho que foi isso que a gente disse, né? Da rapidez do set. Eu acho que é... Você diz do produto final ou No trabalho mesmo. Não, eu costumo, como continuista, porque muitas vezes, quando vem me chamar para algum trabalho, falam assim, mas a gente não tem muito dinheiro, ou então, um projeto um pouco pequeno, um projeto simples. Eu sempre digo assim, tudo bem, mas o trabalho do continuista é o mesmo, assim. A gente faz exatamente a mesma coisa. A gente estuda o roteiro, fazendo as nossas análises, e no set o trabalho é o mesmo. Não importa se o filme tem pouca grana ou muita grana, se é para TV ou se é para televisão, se é para cinema ou para televisão. O nosso trabalho é o mesmo, assim. Então, do meu ponto de vista, eu não vejo muita diferença no meu trabalho. Diferença no trabalho? Na direção tem. Tem que ser mais atento, mais rápido. E, como ela mesma disse, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas só vale a pena reforçar. Você tem que estar super esperto. Eu fico mais ligado. A minha equipe era muito boa, principalmente nos 2 seriados que eu fiz. O TV Cruz e o 9mm. Por quê? Porque eles ficavam muito ligados nessa coisa, não só de continuidade, aquela continuidade que eu chamava de besta, né, que eu adoro encher o saco de continuista, mas a coisa dramática mesmo. E ficar na minha orelha, aí entra o assistente de direção, que é uma figura importante, já é importante no cinema, imagina numa série, onde ele tem que ficar esperto, porque você vai... É produção em massa sem perder qualidade, sabe? É quase que uma linha de montagem, mas você não pode baixar a qualidade porque tem os gringos olhando para você. Então, ficar esperto. De novo, rodar vários episódios no mesmo dia, você tem que virar a cabeça e... Né? E eu aprendi a ser muito mais rápido do que eu já era. Eu já era rápido, mas eu aprendi a ser mais rápido, principalmente no Disney Cruise, porque eu tinha que fugir muitas vezes do estúdio para fumar um cigarro. Era proibido lá dentro, então eu rodava, beleza, muito direto, fumava o cigarro enquanto eles preparavam, voltava. Beleza, 9mm eu fumava no set. A gente tem uma pergunta do Facebook, que foi enviada na nossa página. Capciosa. A pergunta é a seguinte: último dia de aula, aprovado. E agora, por onde começar se a pretensão é a TV? A pergunta foi enviada pela Claudete Mingardi dos Santos. Pra mim, não, eu já... Para todos. Cara, eu acho que se a intenção é trabalhar com TV, acho que a coisa é correr atrás, falar com os professores que você conhece que estão no mercado, falar com gente que está por aí. Eu sei porque eu já aconteceu de eu indicar vários amigos meus e de eu ser indicada por outros ex-alunos. Acaba rolando, assim. E eu acho que agora a gente tem uma lei super legal, que é a lei da TV paga, que faz com que tenha que ter é obrigatório uma porcentagem de produção nacional na TV. E eu acho que isso aqueceu muito o nosso mercado, tem muita coisa rolando. Eu acho que morrer de fome a gente não vai, assim, longe disso. É isso também, é procurar trabalhar na área, ou enquanto ainda está na faculdade, ou logo depois, trabalhar numa emissora grande, tipo uma Globo, essas Record, Band da vida. Tem várias áreas, às vezes você começa com um negocinho pequenininho, tem milhões de áreas diferentes, você vai pulando, vai aprendendo. Televisão é um aprendizado muito rápido, porque no dia, você vê na hora o resultado, jornal ao vivo, programa ao vivo. Então, se quer trabalhar em TV, tenta trabalhar em TV, basicamente. O SBT tinha um negócio muito legal, eu não sei de outras emissoras, porque o Disney Cruise foi rodado dentro do SBT, né? Apesar de ser a produção da Disney, que eles tinham, era muito bem organizado um programa de estágio lá. Então eles pegavam estagiários de rádio e TV, se eu não me engano, no penúltimo e último semestres. Então eles pagavam, o cara tinha que provar que ele não podia repetir matéria, e ele trabalhava direto com as pessoas. Eles eram estagiários e a produção do meu programa, no caso, sabia que eles eram estagiários, tratava como estagiários que estavam aprendendo, mas também trabalhando. E alguns deles, eu sei que continuaram trabalhando lá depois de formados. Isso é uma coisa. A segunda não acha que vai cair do céu. A terceira é a coisa que eu mais odeio, mas tenho que falar. Se você tem um professor que está na área, encosta, não enche o saco dele, mas encosta. Puxa o saco, não é enche o saco, puxa o saco. Não precisa puxar o saco, porque o professor que é esperto, ele vai sacar aquele, porque ele quer gente de confiança, boa e nova no mercado para trabalhar.
Então ele vai ficar atento, o esperto. Né? Entendi. Agora, não encha o saco dele. O entendi, gente, cadê a câmera? É a dica para que ela precisa ir para frente. Muito obrigada, Michael. De nada. Muito obrigada, Maria. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada a Obrigado vocês, você. gente. Muito obrigada pela presença aqui hoje. Eu acho que essa conversa ajudou o pessoal a entender um pouco mais do mercado audiovisual. Tomara que sim. E obrigada aos nossos espectadores pela companhia de vocês. E eu espero vocês no dia 6 de novembro, no nosso próximo e último programa, que trataremos da área de multimídia. Muito obrigada e até a próxima.